Poder em Pauta, com Amanda Valeri. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Poder em Pauta, diretamente dos estúdios da Rádio Cultura, e toda semana a gente tem um episódio novo. E hoje vamos falar da medida do ministro do STF, Flávio Dino, que barrou a decisão imediata de qualquer lei ou ordem judicial vinda de outro país. Para valer aqui no Brasil, vai ter que passar pela Justiça Brasileira, como o STF ou o STJ. Então, para a gente repercutir o efeito dessa medida, o Poder em Pauta recebe o advogado Beni Spivak, especialista em Direito Internacional, mestre em Propriedade Intelectual pela George Washington University e sócio da SP Law Advogados. Beni, seja bem-vindo, muito obrigada pela participação. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Beni, então explica pra gente o que representa essa medida do ministro Flávio Dino. Quando o ministro Dino decide, vamos lembrar que essa decisão dele é exclusivamente relativa a um caso não vinculado ao caso Magnitsky, o que ele estabelece foi algo que já está na nossa Constituição Federal. A regra brasileira é a que se aplica no Brasil. Ele esclarece, portanto, que uma decisão judicial do poder judiciário de outro país, para valer no Brasil, necessita da validação, certificação e o termo técnico homologação pela Corte Superior do Brasil, o STF. Isso se aplicaria também a determinações do Poder Executivo de outros países, como é o caso de sanções, ordens administrativas ou decretos presidenciais. Essa é a regra que Dino esclareceu. Ele não revolucionou nada, ele não inventou nada, ele aclarou esse aspecto. E em relação especificamente, então, à lei Magnitsky, se tem que qualquer ordem ou lei vindo de tribunal estrangeiro, nesse caso é de um tribunal americano, vai ter então que passar pelo STF ou STJ? Essa é a grande questão que a gente vai aguardar e a gente vai enxergar. A regra que o ministro Dino esclareceu foi, sim, a ordem estrangeira para no Brasil valer vai exigir a observância do procedimento do STF. O que acontece é que essa regra, especificamente Magnitsky, ela não diz respeito ao Brasil. Ela diz respeito a empresas que no Brasil têm relação com os Estados Unidos. Então, é nos Estados Unidos que se aplica. O que a gente vai ter do ponto de vista prático? Essa Magnitsky, ela não vai passar pelo STF para ser cumprida aqui. O que acontece é que, quase como que a empresa brasileira que tem operações nos Estados Unidos ou a norte-americana, a estadunidense, que atua no Brasil, vai ter uma opção a fazer. Eu cumpro a ordem que foi dada pelo Poder Executivo estadunidense ou eu cumpro a orientação do ministro Dino no Brasil. Vai ter que haver um equilíbrio entre essas duas tomadas de decisão. Em casos pretéritos, o que acontece geralmente? A empresa cumpre a lei brasileira e vai brigar na justiça americana ou cumpre a decisão americana e vem brigar aqui na justiça brasileira? Amanda, é a primeira vez que a gente está enxergando esse caso relativo ao Brasil e a um indivíduo brasileiro, independente de quem seja esse indivíduo. Empiricamente, pelo que a gente acompanha e vem cadastrando esses casos, especialmente falando de países como China, União Europeia, países asiáticos, discretamente, de uma forma mais leve, os países acabam seguindo a orientação estadunidense e dentro de casa, no seu país, acabam defendendo, explicando e buscando contemporizar o que aconteceu. O contrário, até hoje, se mostrou muito caro para a empresa. Se a empresa decidiu, em alguns casos que nós temos, não seguir a determinação estadunidense, ela seguiu atuando, mas no seu país. Nos Estados Unidos, a gente percebeu que ela teve quase que a cessação da sua existência. Acabou a operação dela, seja em razão de uma ordem que caça o direito de funcionamento, seja em razão da multa, que é uma multa de verdade, é uma multa muito elevada, a ponto de, que a gente até chama o efeito punitivo, de punir. Então, empiricamente, a gente enxerga que a empresa decide e define por bem seguir a ordem estadunidense. E quem está na mira dessa lei são os bancos, e a gente tem exemplos já fora do país de bancos que foram punidos. Em termos práticos, o que acontece aqui no Brasil caso uma empresa brasileira, por exemplo, um Banco do Brasil, um Santander, um Itaú, não cumpra essa decisão da lei americana?
Essa ordem de bloqueio, que é como internacionalmente a gente chama essa ordem, por exemplo, do ministro Dino, ela é bastante comum. Então, o que você busca fazer? A ordem internacional não vale no nosso país, exceto se houver uma espécie de um procedimento. Isso é muito comum e a gente chama isso de ordens de bloqueio. Qual é a lógica da regra Magnitsky, FCPA e outras regras de embargo de sancionatórios econômicos? Funciona quase como que um vaso comunicante. O governo norte-americano, estadunidense, enxerga o globo como algo conectado. Portanto, independente do local no qual essa empresa atua, continente, não importa. Se esta empresa faz parte do conglomerado, do grupo econômico, que tenha um componente estadunidense, pronto. A regra estadunidense se aplica para aquele componente. Portanto, a determinação relativa à regra Magnitsky é qualquer empresa estadunidense, isso incluindo a que é de lá ou a que tem operações lá, não pode ter relações comerciais, não pode engajar oficialmente com algum indivíduo ou uma iniciativa empresarial sancionada, listada. E, de novo, não importa quem seja, não importa se o arrolamento está correto, está errado, está na lista, é proibido fazer negócios com essa pessoa. Portanto, o termo prático é, e a gente está falando de instituição financeira, esse é só o começo, a gente pode ir muito além. A gente pode ir para uma rede social, a gente pode ir para um serviço de streaming, a gente pode ir para um serviço de áudio musical, por exemplo. Qual é a grande tese? Este indivíduo sancionado não pode ter relações com uma empresa que tenha conexões estadunidenses. Você corta esse vínculo. Portanto, esse indivíduo deixa de ter aquele privilégio ou direito de usar. Cartão de crédito. A bandeira é estadunidense? Muito bem. Esta bandeira não pode ser operada por um indivíduo sancionado. É isso que é a consequência prática da Magnitsky. A curto prazo, uma pergunta difícil. Tem alguma solução? Eu acredito que a gente ainda vai ter... A gente vai chegar a uma resiliência dessa questão. Eu acho que a gente ainda vai tensionar um pouco mais até voltar para algum grau de equalização. Nós estamos vivendo um momento inédito para o Brasil, inédito muitas vezes para o mundo e especialmente inédito até para Magnitsky. É uma lei relativamente nova, ela foi editada e sancionada no governo Obama, então a gente está falando de algo no começo da década de 2010, portanto a gente não tem uma grande experiência judicial sobre o que acontece. A minha percepção é a de que, neste momento, as empresas multinacionais ou binacionais, aquelas que operam no Brasil e têm negócio nos Estados Unidos, ou o contrário, estão coçando suas cabeças e, dentro de salas, tendo discussões muito complexas. A percepção que eu tenho é de que elas, imediatamente, vão acabar por seguir a orientação estadunidense e, portanto, gerando um efeito de amplificação dessa sua tomada de decisão no Brasil. Porque o indivíduo sancionado, em particular, é um indivíduo de destaque. Portanto, me parece que este embargo a este indivíduo vai gerar uma bola de consequências que a gente ainda não sabe para onde vai. Mas a gente vai encontrar em algum momento uma resiliência dessa tensão. Essa decisão do Flávio Dino, ele gera, em alguma medida, uma certa imprevisibilidade para os bancos que ficam nessa coisa de ou eu aplico a sanção brasileira ou eu aplico a sanção americana. Essa lei, ela já teve efeitos práticos em outros países, a gente tem exemplos. Casos pretéritos indicam alguma contestação efetiva ou os bancos ou instituições tiveram que pagar multas e seguir as regras americanas? A sua pergunta, ela talvez não tenha uma resposta prática, porque pela primeira vez a gente tem um magistrado do Brasil, da Suprema Corte, sendo listado em uma regra sancionatória pesada por um motivo
que, em tese, pode não ser aquele relativamente ao qual a lei foi criada. A lei Magnitsky ela foi criada especificamente para sancionar violadores sistemáticos de direitos humanos, corruptores, ditadores. Quando a gente olha empiricamente os casos que nós temos, estão vinculados a esse perfil de indivíduo. É o ditador, é o corruptor em massa. Esse indivíduo nem quer aparecer. Portanto, ele não apela, ele não discute essa questão. Porque se ele aparecer, ele pode legitimar. Então, fica quase como que mais fácil para a instituição financeira seguir. O que a gente está enxergando agora é um caso no qual, de fato, a instituição vai se perguntar, poxa, será que faz sentido eu defender esse arrolamento desse indivíduo? Faz sentido eu cumprir essa regra dessa forma? Então, pela primeira vez, a gente vai enxergar o que vai acontecer do ponto de vista prático e estatístico. O banco, a instituição financeira, e aqui falando de sanções de embargo econômico, que violaram, por exemplo, a OFAC, que é a regra de sanções e embargos a países em crise, elas pagam e muito caro. Muito caro. É quase uma projeção de 250 para cada um. Então, para cada real, melhor dizendo, para cada dólar investido ou autorizado ali, você tem quase 250 dólares de penalidade. Você multiplica isso para casa de milhões ou bilhões, você pode ter a cessação da atividade de um banco. E essa lei Magnitsky, ela não fere ou contrasta com as normas do direito internacional? A lei Magnitsky, assim como outras normas que buscam aplicação de sanção unilateral, elas podem sim ser vistas contrárias ao sistema multilateral que está baseado na Organização Mundial do Comércio. A partir do ano de 1994, os países definiram que teriam regras para o jogo da tal globalização. Portanto, qualquer crítica a um país, a uma tarifa, a uma prática voltada ao ambiente do comércio, teria um lugar para ser discutido na Organização Mundial do Comércio. A gente vê uma OMC completamente esvaziada. Esvaziada. Portanto, ao mesmo tempo que ela está esvaziada, ela segue tendo a sua validade. Sim. Então, qual é o vácuo da OMC? A sanção unilateral. E é até por isso que o Brasil iniciou uma contra-argumentação com base na investigação 301, que é aquela que começa a investigar práticas do Brasil que seriam violadoras de direitos de empresas estadunidenses. A resposta do Brasil, independente do conteúdo, é basicamente o seguinte: o ambiente para a gente discutir Estados Unidos é aqui, na Organização Mundial do Comércio, não é ali nos Estados Unidos. Então, se você quiser discutir comigo, venha para cá para discutir. Poderia ser uma saída para o Brasil ir até a OMC para contestar a lei Ele Magnitsky? começou. O Brasil começou. O Brasil já começou esse processo de apelar para o multilateralismo para dizer esse tipo de sanção unilateral na qual você, país, independente de quem seja, que você determina individualmente, eu, Brasil, não reconheço. Se você quiser sancionar, se você quiser aplicar, o faça aqui, na OMC. Então o Brasil já começou esse passo de questionar essa aplicação unilateral. Neste momento, o Brasil está questionando exclusivamente as discussões sob a seção 301. Eu não duvido, contudo, que em algum momento haja um adendo, um aditivo, um acréscimo para dizer, olha, e com relação a esta regra Magnitsky, seria algo que violaria o sistema multilateral? O Brasil, diplomaticamente falando, empiricamente, historicamente falando, seguiria esse canal. Entre uma contestação num tribunal ou entrar na OMC e a aplicação dessa lei, existe um tempo longo que pode durar até anos. A lei Magnitsky, quando ela é direcionada especificamente nesse caso, né, ao ministro Alexandre de Moraes, ela tem que ser aplicada de forma imediata ou o Brasil pode ir, por exemplo, para a OMC, recorrer e tentar com que essa lei não seja aplicada de forma imediata? São coisas paralelas. O Brasil pode ir para a OMC, o Brasil pode ir para a Corte Internacional de Direitos Humanos para questionar a Magnitsky. Isso não faz com que a Magnitsky e seus efeitos sejam suspensos, prolongados, não. Imediatamente, se... Vamos lembrar, a Magnitsky é uma regra que determina ao Poder Executivo observar se alguém está violando ou não está violando. Houve a violação, abre-se um procedimento administrativo relativamente rápido, a gente fala de alguns pouquíssimos meses, e determina-se que houve ou não houve a violação a Magnitsky. A partir daí, você tem a sanção
a instituição. Quem se defende dessa aplicação de sanção não é o governo, é a empresa, é a entidade que foi afetada. Uma das principais defesas dessa empresa, potencialmente brasileira, que vai ser sancionada nos Estados Unidos por violar a Magnitsky, vai ser: talvez eu até quisesse cumprir com essa regra, só que eu não pude, porque naquele país eu tinha uma determinação da Corte Máxima do país dizendo: você não pode. Essa é uma boa matéria de defesa, a gente até chama do ato do príncipe. Eu não posso fazer algo. Talvez eu queira, talvez eu não quisesse, mas ainda que eu quisesse, eu não pude. Portanto, essa é uma boa matéria de defesa. E isso certamente vai acontecer. Qual é o importante dessa discussão eventual? Eu levo essa discussão para o judiciário estadunidense. Portanto, eu saio do âmbito do poder executivo e vou para um terceiro poder, que é o poder judiciário. Ali eu tenho a oportunidade de reiniciar uma discussão que pode ou não ser político ou institucionalmente enviesada. Então, nesse caso, alguma decisão do STF não tem como barrar os efeitos da Lei Magnitsky? De forma nenhuma. De forma nenhuma. O Brasil tem soberania, porque se fala muito da soberania nacional, até a decisão do ministro Dino veio com enfatizando exatamente isso. O Brasil tem a soberania financeira para bater de frente com a lei americana e o sistema financeiro americano, do qual os bancos brasileiros dependem muito para fazer as suas operações? Quero me parecer que a gente vai enxergar isso muito em breve, né? O sistema bancário e financeiro brasileiro é extremamente sólido, ele é forte, ele é muito bem desenvolvido, mas lembremos, ele é sistematicamente de ordem privada. Portanto, são interesses privados de investidores brasileiros, estadunidenses, estrangeiros, que precisam muitas vezes observar o interesse do coletivo e não necessariamente um interesse da cor verde e amarela ou da cor azul e branco. O que acontece é que na tomada de decisão, eventual alegação de que, olha, você deixou de cumprir com a regra do ministro Dino, a alegação de um banco brasileiro pode muito bem e legitimamente passar pela alegação: veja, eu adoraria ter seguido a sua regra, ministro, mas o senhor entende, STF, vocês entendem o que estaria em jogo se eu tivesse cumprido com a sua regra? Eu teria levado uma multa neste valor. Eu teria impedido, por exemplo, que investidores brasileiros tivessem seus retornos. Eu impediria, por exemplo, que a taxa de juros ou a meta primária da economia fosse encontrada. São consequências muito grandes. Então a gente vai enxergar. Eu acho que esse poderio, do ponto de vista financeiro, precisaria tirar por um momento o interesse, digamos, patriótico, soberano. Vamos ser mais pragmático e deixa as negociações em paralelo correr entre os órgãos diplomáticos. Então, até aqui a nossa conversa não ficou evidente, ou pelo menos o Brasil não tem nenhum tipo de mecanismo que possa funcionar como uma espécie de blindagem para leis ou sanções como essas. Talvez a principal medida que nós tenhamos é uma medida aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente Lula, que é a chamada Lei da Retaliação. Seria quase como o Brasil, em algum momento, através do seu Congresso, determinar que, olha, aquela sanção aplicada nos Estados Unidos em face de empresas brasileiras viola a soberania brasileira, afeta interesses comerciais nacionais e, portanto, nós retaliaríamos de uma forma cruzada ou não. Então, no sentido de não ser cruzado, afeta bancos estadunidenses operando no Brasil, de forma cruzada, afeta outros setores. Por exemplo, afeta o setor agro estadunidense para compensar as perdas que o banco brasileiro teve. Então, o mecanismo que nós teríamos é um mecanismo muito pesado, muito novo, ainda não testado e que precisaria ser considerado com extrema cautela. O Brasil corre o risco de sair do sistema SWIFT, que é, para quem está ouvindo, talvez não conheça, que é como se fosse uma conexão global financeira. Ou o sistema SWIFT, ele está ou não submetido a imposições, por exemplo, da Lei Magnitsky? Eu acredito que, em última instância, o Brasil não vai ser sancionado e proibido a empregar o sistema SWIFT. Mas eu vejo de uma maneira muito possível que este tema seja parte daquilo que a gente conversou de aumentar a tensão. Quero acreditar que em pouco tempo a gente vai estar conversando sobre impacto
de uma eventual paralisação ou suspensão do direito de acesso ao SWIFT para o Brasil. Quer dizer, é algo que me parece ser possível ser discutido. O que aconteceria nesse caso? É isso que eu ia perguntar. Quais são as consequências disso? É o que acontece com a Rússia hoje. Ela está fora do sistema bancário internacional. Portanto, ela não pode receber nem enviar ordens bancárias, o que exige com que ela faça negócios de formas heterodoxas, para não dizer até ilegais. O Brasil nunca na história desde a sua independência se imaginou nesse sentido. Até porque não somos um país que estamos em guerra com outro país, com outra nação. Não somos um país ligado, pelo menos oficialmente, né, a grupos terroristas. Então, é difícil brigar juridicamente quando o embasamento ou a intenção dessa lei tem um teor político por trás? Com certeza, Amanda, porque eu acho que em direito internacional, especialmente o direito comercial internacional, a palavra de ordem é pragmatismo. E talvez a China seja um país que bem exemplifica essa expressão. A China faz negócio com todo mundo. E por que ela faz isso? Porque ela tenta, na maior extensão possível, ao fazer negócios, tirar o componente político. O Brasil está sendo forçado a interagir com um componente político, ainda que não quisesse. E isso pode fazer com que essa negociação, isso pode fazer com que a arbitragem desse tema se torne ainda mais complicada. Eu quero acreditar que dentro do Itamaraty as perguntas são: será que de fato a gente está discutindo um tema comercial? Será que de fato é uma questão regulatória? Que, veja, são absolutamente legítimas. Nós temos diversas queixas relativamente ao comércio com a União Europeia, eles podem ter conosco, o Brasil pode ter com a Jamaica, que a França pode ter conosco, é legítimo. O ponto é, qual é o grau dessa legitimidade? Nós estamos de fato endereçando, discutindo, resolvendo temas de ordem regulatória, técnica, comercial, ou nós estamos exclusivamente pautados em uma questão política? Porque se essa for a resposta, talvez nós não tenhamos um instrumental para lidar com isso. Porque se a resposta para essa for política, nem me parece que o Itamaraty tem condições de fazê-lo. Qual é a resposta política que nós daríamos a isso? Por exemplo, recorrer a qual organismo internacional para rebater essa tese? Sem dúvida. O que nós faríamos? A leitura do comércio internacional neste momento é a de que nós estamos em uma areia movediça. Pode ser, e estamos todos nessa areia movediça. É possível que a pessoa do seu lado vai te puxar para baixo. É possível que alguém do seu lado consiga sair e te puxe para cima. Nesse sentido, quer me parecer que é viável que outros países apareçam para, de uma forma ou outra, apoiar o Brasil, seja na Organização Mundial do Comércio, seja do ponto de vista de aumentar o tráfego comercial conosco, seja diminuindo ou aumentando a pressão sobre os Estados Unidos. Quando a gente olha, por exemplo, as justificativas que foram apresentadas contra o Especial 301, diversas associações estadunidenses, diversas, apresentaram decisões e definições a favor do Brasil, dizendo, veja, a gente tem problema com o Brasil, vamos resolver, mas a sanção, o tarifaço, pode não ser a solução. Então, a gente ainda vai ter que, de novo, mexer um pouco essa areia para ver para onde ela vai, para ver se a gente vai ser trazido mais para baixo ou se alguém vai conseguir nos tirar daqui. Seria uma oportunidade do Brasil buscar construir um sistema alternativo de pagamentos internacionais? Não me parece ser o caso, Amanda. Eu de verdade acredito que a energia, o esforço, o dinheiro, o tempo, a motivação tem que ser dedicada para pragmatismo negocial. Até porque isso pode escalar ainda mais a tensão diante do que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já manifestou insatisfação em relação... ao BRICS. Exatamente. E a moeda paralela. Alternativa. Cada vez, e isso é estatístico, a gente olha isso, cada vez que foi feito um pronunciamento no sentido de criemos uma reserva alternativa ao dólar, qual foi a consequência imediata? Tarifaço, sanção, uma palavra dura do outro lado. Então, a leitura que eu tenho é a de que nós exigiríamos mais cautela, mais parcimônia, muito menos bravatas, menos comunicações. Vamos falar de Brasil, vamos falar das nossas coisas. E, em paralelo, vamos deixar o Itamaraty trabalhar com isso. Vamos deixar o Ministério da Justiça trabalhar com esses temas. Isso me parece
ser melhor. Esse tipo de negociação que envolve o aspecto político precisa ser negociado em salas executivas, técnicas, por indivíduos que estão treinados e capacitados para fazê-lo. As bravatas de parte a parte, através de mídia social, vai nos levar para um lugar ruim. Porém, o outro lado também tem que estar disposto a negociar, a conversar e a receber, né? E Sem me dúvida. parece que a Casa Branca não está muito disposta a negociar, porque a gente vê um esforço, pelo menos, né, do vice-presidente da República, do Itamaraty, de até empresários, só que Casa Branca está com um pouco as portas fechadas, né? Quando a gente fala de Casa Branca, é importante a gente lembrar que o presidente, o chefe do poder executivo daquela nação soberana, pode ter, neste momento, uma dificuldade de dialogar. Mas lembremos, o poder executivo é feito de uma série de itens. A gente tem um poder legislativo nos Estados Unidos. Existe o poder judiciário. Existem até mesmo dentro do poder executivo espaços de diálogo. E digo para você, a mensagem de que os Estados Unidos está absolutamente fechado, ela não é exatamente verdadeira. É possível que o chefe daquela nação esteja fechado? Pode ser. É real que todo o governo, o poder executivo norte-americano esteja fechado? Isso não é verdade. E pra gente fechar essa conversa, que a gente vai ver algumas cenas dos próximos capítulos, né? Se você, como advogado, né, nessa questão especificamente da aplicação da Lei Magnitsky, que foi a pauta central da nossa conversa, você é advogado dos bancos, qual seria a sua orientação? Eu vou necessariamente precisar fazer um histórico, eu vou fazer uma análise de passado. E a única informação que eu tenho é que no passado, quem não seguiu a orientação estadunidense teve uma penalidade bastante severa. Portanto, eu escolheria de uma maneira muito cautelosa, muito pautada em documentação, em evidências, em atas, em registros, seguir a orientação estadunidense, buscar a menor extensão do risco e do problema causado aqui no Brasil para esse indivíduo e, se necessário, eu me defendo perante a justiça brasileira, que é soberana, está mais do que legitimada a indicar que no Brasil se aplica a regra brasileira, mas eu voltaria a explicar que são coisas distintas. Ao seguir a Lei Magnitsky e seguir aquela determinação, eu não estaria necessariamente violando a lei brasileira, mas sim seguindo uma determinação estrangeira com impacto no Brasil. Uma defesa difícil, mas esse seria o caminho. Beni, muito obrigada. Uma aula de Direito Internacional e Comercial. Obrigada aqui pela participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Até uma próxima. Obrigada a você que acompanhou essa conversa. Se você gostou desse episódio, compartilha, deixa seu comentário e na semana que vem a gente volta com um novo episódio. Até lá!